De tempos em tempos, existem animes que se destacam, aqueles que chamam a atenção do grande público, aqueles cujo nome consegue reverberar muito além do Japão e atingir novos espectadores, mas existem aqueles que serão eternizados na história da arte, e eu diria que Oshinoko é um desses animes. No vídeo de hoje vamos conversar sobre Oshinoko. O anime que acabou de estrear teve um episódio especial, bastante longo inclusive, mas que foi um choque completo e absoluto, acima de toda a expectativa de qualquer pessoa nesse planeta inteiro, por mais que a expectativa fosse alta, já. É um anime que conversa sobre o mundo idol, um anime que conversa sobre o mundo do entretenimento, é um anime que discute muitas questões atreladas a toda essa parte, mas ele vai muito, muito além, em linguagem, em técnica, em mensagem e até mesmo na forma que consegue te atingir como espectador. Primeiro porque quando eu digo que é um anime que fala sobre entretenimento, a gente já espera um tipo de coisa. Oshinoko, por exemplo, foi muito divulgado como esse anime que ia tratar a indústria das ídolos, certo? Dos idols japoneses aqui nesse recorte. Mas ele não é apenas um anime de idol qualquer, ou nem mesmo um anime de entretenimento qualquer. Ele passa por todas as outras áreas, e essa é uma experiência completamente diferente. Eu comecei a assistir o episódio esperando uma coisa, nos primeiros 5 minutos ela tinha mudado, dos 10 mudou de novo, dos 15 mudou de novo, dos 20 mudou de novo, porque o anime consegue passar e beber em todas as fontes, todos os modos de se trabalhar o entretenimento para passar uma mensagem. Seja numa temática no estilo de um anime de música, seja num isekai, seja até mesmo no anime de drama, no anime de tristeza, no anime de comédia, muitos estão aqui dentro. E essa versatilidade eu acredito que seja uma razão importantíssima para o sucesso desse anime, porque afinal de contas, se você faz uma coisa bem e você faz outra coisa bem também, você começa a aumentar esses pontos aqui, e quando tudo está muito bem alinhado, você acaba ficando melhor. E por que eu tô falando você? Porque claro que, querendo ou não, acidentalmente, estamos falando aqui sobre pessoas também, e isso casa muito com o discurso da nossa queridíssima Alura. Vamos aproveitar esse gancho aqui para começar um momento Alura, porque se você como profissional, você consegue seguir as características de Oshinoko e ficar bom em uma coisa, e você entende das áreas que estão ao redor daquilo que você tem como seu conhecimento principal, e você estuda aquilo, se torna um profissional em T, certo? Acho que vocês já estão familiarizados com esse termo, aquele profissional que é especialista na sua área, mas entende do que está em volta também. Afinal de contas, a área da tecnologia é muito ampla, e quanto mais conhecimento você tiver do que está ali em torno para você usar como ferramenta, é essencial. Muitos e muitos cursos surgem na Alura, são mais de 1.300 cursos que você pode fazer com uma única matrícula, e sempre novos cursos são adicionados. Recentemente saiu um curso de ChatGPT, de Midjourney e de inteligência artificial generativa no geral. Eu acabei de fazer, achei bastante interessante, a gente já fez vídeo utilizando muitos dos conceitos que foram aprendidos nesse curso, e tem muitas e muitas outras possibilidades dentro de programação, data science e por aí vai. Então estou deixando para você esse link para conseguir desconto e fazer a sua matrícula. Não desperdiça esse tempo, certo? Porque quanto antes você começar, antes você vai ter o conhecimento. É a lógica básica até, né? A lógica básica. Então vai lá. Mas retornando para Oshinoko, todos esses pontos realmente são importantíssimos, de você conseguir entender a sua obra, o seu anime, como um fruto e produto de entretenimento, ao mesmo tempo que é um produto que discute tanto a indústria do entretenimento, quanto a linguagem do entretenimento, quanto a vida por si só. Então assim, durante esse vídeo, vários momentos você pode sair no meio dele de qualquer pedaço para ir assistir Oshinoko. Inclusive, eu até recomendo, porque, né, tem muitos spoilers, tem plot twists absurdos, a gente vai comentar inteiro sobre esse primeiro episódio, tem muita coisa. Do fundo do meu coração, assiste e volta pra cá. Mas se você quiser ser convencido, se você quiser permanecer um pouco mais, ou se você quiser acompanhar as discussões do que eu achei desse anime que me deixou completamente sem palavras, mergulha comigo. Estamos acompanhando a história da Hoshino Ai, uma ídolo que está ali já há algum tempo fazendo a sua carreira, mas que é bastante jovem. A história começa com um cara acompanhando a sua jornada, com um cara que está ali admirando bastante a sua trajetória nas telas da TV e tudo mais. E esse cara é um médico, ele tá ali no hospital.
né? Ele nem devia estar naquela situação assistindo a ídolo dele na TV e tudo mais, mas ele tá. 結成から4年じわじわと人気を上げてきてメディアの露出も増えてようやく世間に見つかったって感じ。 Depois a gente descobre um pouco como que ele teve contato com essa idol por conta de uma paciente dele que era criança, que tinha sonhos e que tinha vontade de poder fazer coisas como aquela, mas que infelizmente veio a falecer e ele criou um tipo de apego por essa idol, então tá acompanhando ela há algum tempo já, lembrando que essa idol tem 16 anos. Então o doutor está nessa situação e vivendo ali tranquilamente no interior, cuidando dos pacientes que chegam pra ele. Acontece que surgiu um caso diferente, chegou uma jovem pra ele cuidar, uma jovem que ele ia atender ali na parte de obstetricia, ginecologia, porque ela estava grávida. E ela é bastante jovem, então era uma situação mais delicada. Afinal de contas, a pessoa que chegou pra ele atender tinha 16 anos. Sim, você já conectou os pontos aqui, né? 年齢は16歳。なるほど訳あり。誰にも相談できないままここまで来たパターンか。 Hoshino Ai chegou para ser atendida por esse doutor, que era fã dela já de longa data, e ele ficou bastante surpreso com essa situação. Afinal de contas, não apenas uma idol está grávida, como uma idol de 16 anos está grávida, e surgiu para ele cuidar dessa situação, né? Para ele fazer todo o acompanhamento médico para ela até o momento do parto. Por aí já é uma coisa diferente, porque você tá abordando temas aqui que não são tão constantes dentro da indústria e são importantíssimos pra gente discutir hoje em dia, visualizando a indústria do entretenimento como geral, não apenas a indústria dos animes. Estamos falando aqui de idols que são vistas como um modelo de exemplo a ser seguido. Elas necessitam ser completamente, entre todas as aspas aqui possíveis, puras, intocáveis, angelicais, precisam ser uma coisa que simplesmente não existe, né? Precisa ser sobre-humana ou anti-humana até mesmo para permanecerem com suas admirações. É bem constante o caso de escândalos de idols, sejam idols japonesas ou idols coreanas, que na verdade são escândalos de coisas simples. Ah, fulana teve um namorado, fulana saiu e beijou alguém, fulana teve uma vida pessoal, fulana fez qualquer coisa, qualquer mínimo detalhe que os seres humanos têm e muitos, né, basicamente precisam para sua subsistência como uma vida por aí, ou querem, acaba se tornando um grande escândalo no mundo dos idols. Então, nisso aqui já seria, a gente já tem como essa base de que seria um grande problema visto pelos olhos da sociedade. 推しのアイドルが妊娠しとる。ショックすぎて気も吐きそうなんですけど。 Apesar de toda a situação diferenciada, o doutor não a trata de maneira diferente, ele não vê aquilo como um absurdo nem nada, ele simplesmente não tem uma emissão de juízo de valor, o que é importante, a gente vai conversar mais sobre isso depois que a gente falar sobre o episódio inteiro, mas ele apenas quer acompanhar e fazer com que a sua ídolo tenha bebês saudáveis e que ela tenha, né, uma gestação ali segura e seja uma mãe saudável naquele processo que ele puder acompanhar. アイドルを辞めるのか。なんで？やめないよ。でもそれじゃ。私、家族っていないから。 Ele acompanhou durante alguns meses, estava pronto ali para chegar o momento em que ela fosse ter os seus bebês. Eram 2 bebês no caso, né? Eram 2 gêmeos, mas aconteceu um incidente. Uma pessoa, um stalker que estava acompanhando a Ai o tempo inteiro, viu a situação que ela estava. Percebeu que tinha ali um hospital e tal, e encontrou aquele homem que estava saindo do hospital vestido de médico, perguntou algumas coisas pra ele, ele seguiu aquele cara pra saber o que estava acontecendo e esse stalker empurrou o doutor de um precipício. E o doutor morreu no dia do parto daquelas crianças. E é inacreditável o que acontece depois disso, porque esse doutor reencarna como um dos bebês. Eu sei. Nessa parte eu também fiquei... Não, calma. Era um anime que ia discutir a indústria da música, a indústria do entretenimento. Agora vai se tornar um Tensei em que o protagonista reencarna como filho de uma pessoa? Sim e não. É muito além disso. Eu também fiquei com o nariz meio virado quando eu vi essa parte. Falei, mas cara... Tá, de qualquer forma, ele reencarna como um dos bebês, né? Ele realmente morreu ali, perdeu sua vida como um adulto médico, não pôde fazer o parto da sua ídolo e acabou reencarnando como um de seus filhos. 目覚めれば天国にいた。これが今の俺。いい子でちゅね、アクアマリン。
Nisso a gente acompanha bastante essa jornada que continua a carreira da Ai, né? A gente vê como que ela teve que esconder os filhos, ninguém pôde saber o que aconteceu. Ela mantém ali uma relação muito próxima com o presidente da sua agência e a sua esposa, que fingem ali que aquelas crianças são deles e cuidam, enquanto ela tá ocupada treinando, tá ocupada em entrevista, tá ocupada em show, tá ocupada num monte de outras coisas que ela precisa fazer o tempo inteiro. Ela é uma idol bastante, relativamente grande, né? Não é ainda a maior idol de todas ou a idol mais gigantesca, porém ela é grande o suficiente para ter uma responsabilidade gigantesca, por mais que isso não seja revertido em dinheiro. 今月の給料20万。ねえ、うちの事務所給料渋いよ。こないだ出したシングル、オリコン3位だったよね。A gente começa a ver um pouco também do lado da indústria, o lado financeiro, de como na verdade parece místico, mágico, incrível, mas não é tão simples assim. ねえ、アイドルって月給100万くらい稼ぐものじゃないの？んなわけないだろ。なわけないの？ E claro, tudo isso acompanhamos do ponto de vista desse garotinho, do médico reencarnado no bebê Aquamarine. Tem esse nomezinho bonitinho e diferente. E também de sua irmã gêmea, a Ruby. A irmã gêmea também é uma criança que foi, né, uma vida que foi reencarnada de outro momento. Posteriormente, a gente descobre, na verdade, que, né, a irmã gêmea era a pobre garotinha que amava e adorava a Ai, a garotinha que o médico cuidou no hospital até os seus últimos dias. 俺と同じく誰かの生まれ変わり。それに気づいたのは割と早い段階だった。 Então a gente tem esse desenvolvimento dessas duas crianças ali tendo contato com sua mãe, tendo contato com o mundo no geral e sabendo que eles estão reencarnados, né? Eles têm a consciência total do outro mundo, têm memórias, conseguem fazer coisas que crianças jamais fariam naquela idade. Que bebês, no caso. お前、もしかして俺と同じか？若者が喋った！キモ！お前もだろ。 Jamais fariam. A gente vai acompanhando um pouco ali dos pequenos anos iniciais daquelas vidas, enquanto a gente mergulha principalmente também na personagem da Ai. Porque o próprio monólogo inicial do anime é sobre como mentir é amar. Sobre como toda aquela indústria é montada em cima de uma mentira. Sobre como todas aquelas pessoas envolvidas, como a Ai principalmente, mente o tempo inteiro, seja no seu sorriso milimetricamente calculado para conseguir cativar mais os fãs, para conseguir mais números, para conseguir mais vendas, ou até mesmo em seus próprios sentimentos, que ela nunca conseguiu realmente se encarar de verdade ou dizer um eu te amo que fosse verdadeiro. まるで火に群がる蛾みたいに吸い寄せられて、羽が焼け落ちると気がついてもなお止まれない。 Os anos passam, vemos o desenvolvimento das crianças, o Aqua acaba se envolvendo com o lado de atuação, depois de ter ido acompanhar a mãe num dorama que estava sendo gravado, então ele se torna um ator mirim, enquanto a Ruby quer dançar. Ela quer se tornar uma idol, porém o corpo dela, ou a mente dela, na verdade, ainda não conseguiu se permitir. Ela tenta dançar ali desde criança, mas ela quase não consegue, ela mal consegue andar, na verdade. O corpo dela meio que sempre está preparado para que ela caia. E vemos ali umas cenas muito tocantes porque isso traz a memória dela da outra vida. Ela sempre está pronta para cair, porque ela caía bastante em sua outra vida, com sua saúde bastante fragilizada, algum tipo de deficiência que não é explorada ou não é entrada em detalhes até aqui nesse momento, mas que ela possui e que a deixava mais frágil fisicamente, por isso ela não conseguia andar muito direito, ela não conseguia de forma alguma dançar, e via na Ai, enquanto ela assistia na TV, vendo seus shows, vendo seus espetáculos, um sorriso, uma felicidade, um refúgio naquela doce garotinha sorrindo e dançando do jeito que ela sempre quis. Então a gente vai ter esse lado mais explorado aqui para esses personagens, que é bastante interessante. いつも倒れてばかりで受け身取らないと怪我するから。 Durante esse meio tempo, a Ai tenta contactar o pai dessas crianças, que a gente não faz ideia de quem que é, pra que, né, venha ver as crianças, ter algum tipo de contato assim, mas a gente não sabe qual tipo de resposta isso teve. E algum tempo se passou, né, as crianças estão ali com 4, 5 anos e tivemos o fatídico dia. O dia em que a Ai recebeu uma campainha, ela ouviu o som
e foi atender pra ver quem era. Não fazia ideia, estava pronta pra fazer a sua grande estreia num estádio, um palco inteiro, um show inteiro, um estádio inteiro pronto pra assisti-la. Nesse momento a sua carreira já estava deslanchando e estava se tornando uma grande estrela. E quando ela abre a porta, quem ela encontra era o Stalker. O Stalker que a perseguia desde a época que ela estava grávida, ou até mesmo antes disso. ドーム公演おめでとう。双子の子供は元気。 E ele mata a Ai. Depois de desferir um golpe com faca contra ela e deixá-la ali ensanguentada e gritando o tempo inteiro que ela era uma mentirosa, que ela estava fingindo tudo, que ela não se importava com ninguém, que ela estava acostumada a ser mentirosa, o que a gente acompanhou que de certa forma era verdade. Ela mentia bastante, ela mentia o tempo inteiro, ela mentia pra si mesmo, mas não era necessariamente esse o caso. 俺はもっと痛かった。苦しかった。アイドルのくせに子供なんて作るから。ファンを裏切る口だ。ファンのことないがしろにして、裏ではずっとバカにしてたんだろ。 Ela conseguia reconhecer aquele cara que estava acompanhando ela desde sempre, aquele cara que deu um presente pra ela que ela não consegue esquecer. Ela conhecia. Ela dizia que amava os fãs, ela dizia que amava muitas pessoas, não tendo realmente esse sentimento, mas querendo ter. Ela mentia porque queria amar. 愛せてたかはわからないけど、愛したいと思いながら愛の歌を歌ってたよ。いつかそれが本当になることを願って。 E já era tarde demais, já tinha acontecido, não tinha mais volta. Ela tinha recebido um golpe fatal. Esse assassino pegou e correu, saiu dali, enquanto o pequeno Aqua veio no resgate da mãe. Ele, como é um médico, ele viu que não tinha mais escapatória por conta do golpe e simplesmente ficou abraçado com sua mãe até os últimos momentos, completamente em choque. Afinal de contas, ele viu que aquela pessoa que tinha matado sua mãe foi a mesma pessoa que o matou e que ele estava perdendo a pessoa que ele amava. Que ele amava não apenas agora como um filho protegido, criado por sua mãe, mas que ele admirava desde muito tempo antes, desde sua outra vida. Aquela pessoa que ele via como um símbolo que conseguia ajudar as outras. Estava morrendo em seus pequenos braços. 二人が大人になってくのはそばで見てたい。 E nos últimos momentos de vida, Ai olhou para trás, conseguiu ver a sua jornada, que por mais que parecesse longa, não era. Ela tinha 20 anos agora e que já 4 anos com suas crianças. E ela, em seus últimos momentos, disse as palavras que ela tinha medo de dizer a vida inteira. Porque ela estava acostumada a mentir, ela tinha medo de dizer essas palavras e não ter um significado real. Mas dessa vez, ela conseguiu. Aqueles termos, aquelas 3 palavras, tiveram um impacto forte e verdadeiro. ルビー、アクア、愛してる。 E inacreditavelmente ela morre realmente. Não é que o médico conseguiu salvar ela, não é que ela conseguiu fazer qualquer coisa, não. Acaba esse episódio com ela morrendo. E sim, tudo que você viu sobre esse anime até agora provavelmente tinha ela na capa. Todo o material de divulgação tinha ela. Ela tem a Seiyu, né, a atriz de voz mais famosa de todo o elenco. Ela era pra ser a protagonista, afinal de contas estamos falando de um anime de entretenimento. E a protagonista é uma idol que tem seus, né, teve as questões ali da complicação da gravidez, que teve a complicação de ser stalkeada e tudo mais. Mas ela morreu. O anime não é mais sobre ela como um ponto na história, mas é sobre tudo que estava em torno dela e sobre o que fez com que isso acontecesse. Afinal de contas, o pequeno Aqua, pensando sobre a sua mãe, pensando sobre a morte, conseguiu conectar apenas alguns pontos, relacionando a morte da mãe com a sua própria morte da sua vida de médico. Só uma pessoa poderia ter tido informações de onde ela estava. De onde ela estava, qual momento ele estava, ou como. E essa pessoa seria seu pai, que ele não tem nenhuma pista de quem é. Só sabe apenas que está relacionado ao mundo do entretenimento, provavelmente, e que tem cabelos claros, que geraram os cabelos que eles têm, os cabelos loiros que eles têm. E então a jornada se torna diferente. Um anime que passou pelo mundo idol, um anime que passou pela parte de shows, um anime que passou pela parte de tensei, que passou pela comédia, que passou pelo drama, se torna agora também um anime de vingança.
E por toda essa realização aqui, eu fiquei embasbacado ao terminar. O primeiro episódio de 1h20, vamos ter mais 10 episódios desse anime ainda nessa temporada. Eu fiquei completamente em choque, porque é um filme esse episódio que a gente tem. A gente tem todos os arcos de personagens, tem questões abordadas ali, a gente tem toda essa discussão e agora esse mergulho, esse banho de gêneros diferentes para uma história. E isso me deixa bastante contente porque a gente vê que ele vai além. Ele quer ir além, ele consegue ir além. Não é apenas a base de, não, vamos conversar apenas sobre entretenimento, vai ser um anime focado nas garotas fazendo shows e isso. Tem os reflexos sociais gerados por isso, tem o estigma social que a própria sociedade, enfim, consegue gerar em torno da profissão, em torno das pessoas, o que elas têm que fazer, o que elas não têm que fazer, todas as regras que estão em torno do mundo das idols e do mundo do entretenimento, né, que agora a gente vai ter a irmã dele que provavelmente vai se envolver com dança, ele que está no mundo do teatro e quer mergulhar cada vez mais para conseguir descobrir quem é seu pai lá dentro. Então, é um anime muito completo. E como, caso você, por acaso, você chegou até aqui e não assistiu, assista, porque tudo que a gente descreveu aqui, todo esse baile, toda essa dança por entre os gêneros, discutindo todas essas questões, é muito mais amplo e belo, extremamente bem animado, tocante, as músicas são incríveis, é um anime que me deixou sem fôlego e que foi uma bela surpresa. Eu sabia que ia ser bom, eu não esperava que fosse tanto. Novamente porque muitos pontos aqui são diferentes e os pontos que existem da linguagem clássica de animes também estão ali e são bem feitos. Por exemplo, quando eu vi a parte do Tensei, eu fiquei com o nariz torto e falei, gente, por que ele tá reencarnando dentro do... Por que o médico tá reencarnando como filho dela? Tipo, precisa disso pra dentro dessa narrativa? Talvez, será que isso não é apenas um artifício da própria história pra conseguir se vender? Porque a gente sabe que Tensei, Isekai e tudo mais são estilos de obra, são narrativas que conseguem se vender muito. A gente tá no momento em que essas coisas estão latentes. Tem até mesmo um papo que o autor de Sai Hate no Paladin, né, meu amigo, ele comentou que ele tinha essa história do Paladino, mas essa história não tinha sido vendida. Ele queria contar uma história sobre família, uma história sobre reconhecimento, uma história sobre criar esses laços e explorar a vida, mas que não ia pra frente. Ninguém tinha esse grande interesse. E ele teve que colocar o elemento Isekai. E quando ele colocou o elemento Isekai na história, fazer a mesma história, aquele protagonista veio de outro mundo, ele conseguiu vender. Vendeu muito a novel, teve a confirmação da primeira temporada de anime, agora tivemos a segunda, que vai ser lançada em breve. Então assim, quando teve esse Tensei, eu fiquei pensando, será que tem um Tensei por realmente necessidade de linguagem ou porque isso vai fazer com que a obra se venda mais? E se for porque a obra se venda mais, isso está diretamente conversando com a indústria do entretenimento, de você abdicar de uma coisa ou de você se adaptar a ela porque você precisa desses números, porque você precisa desses acessos, porque você precisa fazer sucesso nesse meio. Então é um anime que muitas dessas obras ele se curva à indústria do entretenimento para criticá-la, ao mesmo tempo em que traz todos os estigmas sociais relacionados a esse mundo e uma bela narrativa dentro de cada gênero de anime. Por isso eu achei diferenciado. É completamente diferenciado. Pode ser que os outros episódios não sejam. Pode ser que não sejam. Pode ser que agora a jornada da vingança dele não seja tão interessante. Pode ser que seja muito comum e muito básico. Mas esse primeiro episódio, ninguém tira. E esse primeiro episódio é uma das coisas mais incríveis que eu já vi em muitos anos no mundo dos animes.